mesmo, amor da minha vida. Eu também te amo. Foi isso que eu esperava de ti. Você sabe que eu estou atrás de ti já há bastante tempo. Já estou a caminho de 7, 8 meses, minha vida. Você nunca me deu uma resposta. Decidiste namorar comigo, muito obrigado, eu te amo. É mesmo isso que eu esperava. Ei, porra, estão lindos, estão fofa, bonita, amor. Você também me deu uma resposta, minha vida. Porra, não, tá bom, muito obrigado, hein? Mas olha, sem problema, eu vou namorar contigo. Vai ser mesmo minha namorada, você é teu namorado, sem problema. É mesmo isso que eu esperava, minha vida. Você quer me aceitar? Porra, tô bem feliz, mas olha, vamos namorar com uma condição, é? Essa semana, ainda não vou te dar resposta. Essa semana não vou te dar resposta. A resposta certa só vai ser... A resposta certa só vai ser no dia 16 ou 17 de fevereiro!